Olá, pessoal! No vídeo anterior, nós preparamos o terreno. Agora, vamos falar sobre o coração do nosso Sentinel, a infraestrutura. Olhando aqui para o nosso Docker Compose, você pode se perguntar: Rossat, por que não instalar o Kafka e o Postgres direto no meu Ubuntu? Aqui entra a primeira mentalidade sênior: isolamento de ambiente. Quando usamos o Docker, estamos criando bolhas herméticas para cada serviço. O Kafka que você vê aqui no arquivo não suja as variáveis de ambiente do meu sistema operacional, não cria conflitos de portas com outros projetos e, principalmente, não depende de bibliotecas que eu tenha instalado na minha máquina física. Se eu decidir deletar essa pasta amanhã, meu Linux continua limpo. Isso nos dá a liberdade de testar versões diferentes, sem medo de quebrar o que já funciona. É a garantia de que o que roda na minha máquina vai rodar exatamente igual no servidor de produção de qualquer corporação, seja grande, média ou pequena. Agora vamos dissecar o nosso serviço de mensageria. Cada linha aqui tem um propósito estratégico para essa nossa arquitetura Sentinel. Linha Image, Confluent. Começamos definindo a imagem oficial da Confluent. Estamos usando a versão 7.5, que é robusta e já traz o suporte total ao modo Craft. Linha Container Name, Security Kafka. Damos um nome fixo ao container. Isso facilita nossa vida na hora de debugar logs no terminal ou no Docker Desktop. Linha Ports, 9092. Aqui, fazemos a ponte. A porta 9092 do container é mapeada para a nossa máquina física. É por aqui que nossa aplicação Quarkus vai conversar com o broker. Agora chegou um momento especial do nosso arquivo Docker Compose. A mágica do Craft, o novo cérebro do Kafka. Analisemos as linhas Kafka Node ID e Process Roles, com os valores 1 e Broker Controller, respectivamente. Aqui está a revolução. Definimos que este único nó será tanto o broker, que armazena os dados, quanto o controller, que gerencia o cluster. É o Kafka sendo autossuficiente, sem precisar do Zookeeper. Na sequência, vamos analisar a linha Kafka Controller Quorum Voters. É aqui que estabelecemos quem manda no cluster. Como estamos em um ambiente de desenvolvimento, o nó 1 é o seu próprio eleitor. Neste momento, faremos uma pequena pausa para esclarecer algo que eu deveria ter feito no início do vídeo, mas ainda há tempo para tal. Você deve ter percebido que minha abordagem é um pouco diferente dos vídeos de outros profissionais. Estes outros geralmente focam em mostrar como fazer algo. Eu, por outro lado, neste trabalho estou falando em como algo funciona, linha por linha. E qual é o porquê disso? Simples. Agora, com o advento das inteligências artificiais que geram código, o trabalho de escrita de código ficou muito automatizado. Mas isto não exclui a sua responsabilidade sobre o código. É preciso ler, entender, testar e corrigir o código gerado pela IA. Seguindo esta linha de raciocínio, vamos entender a sintaxe de arquivos com a extensão YAML e a hierarquia do arquivo Docker Compose. Compreender isto é fundamental, pois não se trata apenas de espaçamento, é uma estrutura de árvore que define a dependência e a organização da infraestrutura. No final, nosso objetivo será entender como funciona aquilo que é chamado de manifesto de orquestração. Voltando à análise das linhas do Docker Compose, vejamos as linhas Listeners e Advertised Listeners. Este é o ponto onde muitos desenvolvedores se perdem. Configuramos o Kafka para, entre aspas, ouvir em canais diferentes. O Plain Text para a comunicação interna entre os containers e o external, para que o nosso código Java rodando na nossa máquina física consiga enviar mensagens. Linha Cluster ID. Diferente do modo antigo, no Craft precisamos desse ID fixo para formatar o armazenamento. O Cluster ID é o RG do nosso cluster. Bloco Health Check. Observem o toque de senioridade aqui. Usamos o comando nc, netcat, para verificar se a porta está aberta. Mas o segredo é o Start Period em 30 segundos. Damos esse fôlego inicial para o Kafka carregar tudo antes do Docker começar a monitorar a saúde dele. Isso evita reinicializações desnecessárias. Ninguém gosta de gerenciar Kafka apenas pelo terminal.
O CaffDrop é uma interface web fantástica que nos permite visualizar tópicos e mensagens em tempo real, essencial para a depuração. Linha Kafka Broker Connect. Vejam que o CaffDrop se conecta ao Kafka usando o nome do serviço e a porta interna. É a rede do Docker funcionando. Bloco Depends On. Aqui está a inteligência da orquestração. O CaffDrop só vai tentar subir quando o Kafka estiver saudável. Isso garante que você não encontre uma tela de erro ao abrir o navegador. E, finalmente, chegamos ao serviço DB Audit, que é o nosso cofre, PostgreSQL. Nele temos a linha Image, com o banco PostgreSQL na versão 15. Todo sistema de auditoria precisa de um porto seguro. Usamos o PostgreSQL 15 para garantir a persistência dos nossos logs processados. Variáveis PostgreUser e Password. Definimos nossas credenciais de acesso de forma clara. Note que o nome do banco é Security_Audit_DB, que é o que configuraremos no nosso arquivo de configuração application.properties do Quarkus, onde o veremos logo mais. E na porta 5432. Aqui mapeamos a porta padrão, para que possamos inspecionar os dados com qualquer ferramenta de banco de dados externa, se necessário. Então, estamos aqui com o arquivo Docker Compose e agora vamos subir os serviços. Você usa o comando Docker Compose up-d. Este clear aqui eu coloco só para limpar a tela antes de eu executar um comando. Você pode ver que tem um ponto e vírgula aqui nesse ponto, ou seja, são dois comandos aqui, o comando clear e o comando Docker Compose up-d. Vamos executar para ver como é que funciona. Ele começa a subir os serviços. Já subiu. Vamos testar usando o comando Docker Compose PS. Tudo up, ó, status up. Vamos baixar tudo e subir de novo para a gente ver isso de uma maneira mais didática. Comando Docker Compose down-v. Ele vai baixar todos os serviços que eu subi. Está fazendo. Vamos subir novamente para ver o desempenho. Primeiro vamos dar o Compose PS para ver se tem alguma coisa up ainda. Nada. Então vamos subir agora. Tá, Compose up-d. Tá subindo. Para ver que o Security Kafka ele demora um pouco porque ele tem essa cláusula aqui, Start Period, 30 segundos. Então ele espera todos os outros subirem e ficarem estáveis para poder liberar para o Docker o estado health dele, que aqui temos um health check. Certo? Então ele está subindo, vai demorar um pouquinho, mas ele vai startar. Isso é normal, esse tempo aqui pode ser calibrado conforme você achar interessante. Ele é grande porque tem outros. O que está acontecendo aqui? O Security Kafka, ele quer, antes de dizer para o Docker que ele está ok, ele quer certificar que todos os outros serviços que vieram antes ou depois dele já estejam ok. Antes, aliás, todos os serviços que vierem antes dele. Vamos checar aqui agora com o Docker Compose PS. Docker Compose PS. Aqui, up. Todo mundo subiu antes dele, aí ele entregou um help para o Compose. Agora, é assim que funciona isso aí. Nós vamos fazer agora um pouco mais. Você para o vídeo, volta o vídeo, testa fazer isso aí. Se der algum problema, a gente ajuda a resolver. Bom, pessoal, vamos analisar aqui um pouco mais de detalhe. Vamos dar eu baixei agora todos os serviços. Vamos verificar se eles estão ok. Pronto, tá todo mundo, não tem nenhum serviço levantado. Vamos levantar os serviços, conversar sobre eles. Ó, o principal serviço nosso é o Kafka.
mas ele tem uma cláusula health check, que ele, para poder entregar para o Compose, ele precisa, para o Docker, quer dizer, ele precisa saber se o CraftDog é o último da lista. Ele precisa saber se os demais serviços, o DB Audit, que é o banco de dados, estejam tudo ok. Vamos imaginar o seguinte, pessoal, imagine um restaurante. O Postgres é o fogão, o Kafka é a despensa e o Quarkus é o cozinheiro. Não adianta o cozinheiro chegar na cozinha se o fogão ainda não está montado, ou a despensa estiver trancada. O health check é o sinal de joinha de todos eles, que o fogão e a despensa dão para o cozinheiro, avisando que ele já pode começar a trabalhar sem errar a receita. Ou seja, o health check ele vai verificar se os demais serviços já estão up, né, levantados. Aí ele assume, ele também se levanta e entrega para os próximos, que é o CaptDrop, para esse cliente aqui, o controle. Vamos ver isso funcionando. Vou rodar o Compose App agora para ver. Esse é o down. Da Compose. Deixa eu tirar essa tela aqui. Up menos dele vai subir os serviços e vocês vão ver que o Kafka é o último a subir e ele vai dar um health quando ele tiver percebido que tudo está ok, tudo subiu, está tudo pronto, ele sobe também, entrega para o cliente dele, que é o CaptDrop, e aí o CaptDrop verifica a comunicação, acessa o Kafka e entrega para o Docker. Está subindo, tudo created. O CaptDrop subiu, mas ele vai esperar o health check do Kafka. O tempo que está percorrendo aí é aqueles 30 segundos que nós colocamos aqui no start period, 30 segundos, né? Pode ser mais, pode ser menos, você configura aí. E vamos ver ele subir tudo aí. Esperar, demora um pouquinho, mas isso é importante. Isso é importante que depois que subiu tudo, está tudo carregado, porque aqui ele dá só o status de created. Quando tiver tudo carregado em memória, o Kafka vai perceber, vai conectar com eles e vai entregar suas portas de conexão para o CaptDrop. Ele deu um health check, tá tudo. Vamos verificar como é que estão os serviços. Vamos fazer o Docker Compose PS. Vamos lá. Ó, todos os serviços up, ó, o Docker, o Craft e o Postgres. Todo mundo subiu. Tá tudo certinho. Podemos agora testar a aplicação. Então, pessoal, hoje dissecamos a infraestrutura do nosso projeto Security Sentinel. Diferente de um dev amador, o desenvolvedor sênior não instala bancos ou mensageria direto no sistema operacional. Ele utiliza o Docker Compose para criar um ecossistema isolado e reprodutível. No nosso arquivo Docker Compose, a seção Services funciona como um manifesto de orquestração, onde cada nó, como o Kafka, o CaptDrop e o DB Audit, isso tudo representa um micromundo independente. Notem a hierarquia. A indentação não é apenas estética, ela define o hostname e a rede interna de comunicação. Estamos utilizando o modo Kafka KRFT, eliminando o Zookeeper para uma arquitetura mais leve e moderna. Um detalhe crucial é o nosso Health Check com Start Period. Ele garante que o Quarkus só tente se conectar quando o Kafka estiver realmente saudável, evitando falhas de boot. Com essa infraestrutura resiliente, garantimos que o que roda aqui rodará idêntico em produção. Ficou com alguma dúvida? Mande um e-mail para venhaserjava@gmail.com, que terei satisfação em ajudá-lo. Agora te peço, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e venha ser Java.